Hoje a gente vai falar de dois temas que são muito importantes para a vida do bipolar. Quem convive com o bipolar? Qual é a real importância? A pessoa que convive com alguém com transtorno bipolar, ela tá tão envolvida como a própria pessoa. Ela precisa do conhecimento tanto quanto a outra pessoa. Então, eu costumo dizer que a única vantagem, talvez, desse transtorno é que você consegue realmente ver quem te ama. Porque é muito difícil você aguentar, você suportar e, principalmente, você entender um bipolar sem ter o transtorno. É necessário que você acompanhe todo o processo, até porque quando o bipolar está em depressão, ele sabe. A depressão, ela é muito perceptível, que é a baixa. Agora, quando ele está entrando em mania e hipomania, não é todo mundo que percebe. Aliás, é a minoria ainda. A pessoa que está convivendo com ela é que normalmente vai perceber a alteração no humor, no comportamento. Por isso que é fundamental que esse acompanhamento que o bipolar faça, sempre é bom essa pessoa ir junto. Quando eu digo essa pessoa, pode ser o marido, a mãe, o irmão, o primo, sei lá, a pessoa que convive mais próxima de você. Inclusive, é muito aconselhável que o parente mais próximo, ou o cônjuge, ele faça também terapia. Porque é muito complicado na cabeça dele entender que um dia você tá assim e no outro dia você tá assado. Por mais que ele entenda, aquilo vai consumindo a mente dele. E não é fácil, a gente não pode pensar que, se quiser fica. Não é assim, a gente também tem que ter um pouquinho do olhar, de olhar com o coração para essa outra pessoa que tá pegando a gente nas nossas piores dores. A gente também precisa se esforçar para ser mais flexível, para que essas pessoas permaneçam. Aí a gente vai para um outro ponto que eu tô querendo falar faz tempo. Aonde que essa pessoa que acompanha o bipolar pode fazer o tratamento, o acompanhamento psicológico? Aonde que muitos bipolares vão fazer o acompanhamento psicológico ou psiquiátrico? A cada 100 pessoas, de 2 a 5 podem ter transtorno bipolar. Mas eu tô generalizando. Aonde esse povo vai se tratar? Porque os que já têm diagnosticado já não tem. O SUS, ele não consegue atender todo mundo. Ele não consegue atender nem metade. A terapia, boa terapia, tá cada vez mais difícil para as pessoas comuns. Porque as sessões são absurdas de caras. Aí você tem um plano de saúde, hoje em dia, como é muita gente com problema de saúde mental, você vai no plano de saúde e você tem que pegar uma fila, às vezes de anos, para conseguir uma vaga. Não é solução. Porque eu tenho a impressão que a maioria das pessoas não tem tratamento, nem toma medicação. E aí que tá o problema. Por isso que essas pessoas são mais importantes ainda delas se informarem. Porque enquanto elas não conseguem achar uma forma de se tratar, elas precisam ter algum tipo de conhecimento. E aí, por que eu entrei nesse ponto? Porque lá na frente, a longo prazo, é uma das coisas que eu quero. Eu tenho um projeto já pronto, muito legal. Se ele vai funcionar, eu não sei. Se alguém vai querer fazer ele, não sei. Se alguém vai querer ler, não sei. Mas é porque é muito fácil a gente ficar aprovando lei, aprovando um monte de coisa pra gente com problema de saúde mental, sendo que a gente não tem nem como atender essas pessoas. Então eu acho que isso tem que ser, sabe aquela coisa que vem antes? É isso, eu acho que talvez pensar nisso antes. Porque não adianta eu levar mais informação sobre saúde mental, eu não digo eu, Juliana, eu digo as pessoas no geral. Sendo que as pessoas não vão ter onde se tratar. Eu não entendo por que os bons, os médios, os que estão iniciando, não sei, por que essas pessoas, gente, não tiram um dia do mês? Se cada um tirasse um dia do mês pra atender de graça numa comunidade, ou pra atender, sei lá, cobra R$20, cobra R$50, se não quiser não cobrar nada. Por que é tão difícil você fazer o bem? Por que é tão difícil você olhar pro outro e não se sentir parte daquilo ali? Porque aquilo faz parte da gente, essa dificuldade que todo mundo tem também é parte da gente. Mas às vezes um começa, aí o outro vê, aí o outro vê. Se 5 pessoas fizerem, já ajuda. Enfim, isso é uma reflexão sobre a pessoa que está próxima do bipolar, o quão ela é importante, o quão ela é necessária, o quão é necessário o bipolar olhar com mais amor, com mais gratidão por essa pessoa que está ali do seu lado, que está ali segurando sua mão, já que é o momento que muitas pessoas soltam a nossa mão. E fica essa outra reflexão que mais gente poderia se importar com o outro. E eu não poderia deixar de falar dos nossos 3.000 fragmentos. São 3.000 vidas, talvez 3.000 pessoas com bipolaridade. É muita gente. E então eu queria agradecer. Eu queria muito ouvir mais relatos do que as pessoas têm achado, se querem mais alguma coisa, mais outra, porque isso daqui é para ajudar a mim e a vocês. Muito obrigada. Eu percebo que as pessoas que
que seguem aqui, é um número muito pequeno de gente que deixa de seguir. Então isso é bom, porque não fica por causa de uma trend e depois, não quero mais saber disso, vai embora. Vamos em busca dos 4, dos 5, dos 6, dos 7, porque isso não é sobre o número. É sobre buscar uma voz e tentar, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas com problema de saúde mental. Obrigada. Fiz essa maquiagem linda para comemorar, porque vocês merecem. Fiquem com Deus. Beijo.